Hoje, galera, nós vamos gravar um vídeo que talvez seja um dos mais importantes nossos na questão de um resgate histórico. Esse artista, ele criticou o modernismo e por esse fator ele foi entendido na época como retrógrado e ele era um grande mestre da Escola Nacional de Belas Artes, um grande pintor, amigo de Jean-Paul Sartre, do qual Jean-Paul Sartre fala que ele capta a alma humana. Ele foi um dos grandes artistas e, como os modernistas naquela época era a escola contemporânea de arte, a escola acadêmica era visto como todo o antiquado da arte. Então o que acontecia? A mesma coisa que acontece no dia de hoje. O modernismo está se tornando para a escola contemporânea o que os acadêmicos foram para os modernistas, ou seja, ultrapassados. Hoje o que a gente chama de modernismo é visto pelos contemporâneos como ridículo, ultrapassado, usam ainda óleo sobre tela, usam o mesmo, já não pode nem se falar óleo sobre tela, fala o suporte, né? Mudou até a nomenclatura da tela, a tela passou a se chamar suporte. Então eles fazem instalações, esculturas e não sei o quê, e hoje eles criticam os modernistas e os concretistas como eles criticavam os acadêmicos. E Oswaldo Teixeira foi o único que tinha bagagem e não só coragem para criticar os modernistas. Guarda esse pedaço para colocar, hein? Não, entra no começo. Essa foi eu achei muito legal. Essa foi uma apresentação. Pois é, falando isso tudo, eu sou o Paiva Frade. E queria falar dele, que se orgulhava de ter estudado, pouco tempo antes da abolição, com José Pereira Dias Júnior, um artista negro, que além de pintura, ensinou para ele o francês. Aos 13 anos de idade, Oswaldo Teixeira perdeu seu pai. E para o sustento da família, desenhou cartazes, retratos, placas para os comerciantes locais, próximo ao Morro do Castelo. Ele foi discípulo na Escola Nacional de Belas Artes do grande Batista da Costa, também professor de Portinari na mesma época. Fundou e dirigiu o Museu Nacional de Belas Artes durante 25 anos, de 1937, quando ele fundou o museu, a 1961. No Salão Nacional de Belas Artes, conquistou inúmeras medalhas. Dentre elas, a grande medalha de prata em 1923. Conquistou o prêmio Viagem à Europa em 1924, com 19 anos de idade. Imagina um menino de 19 anos em Paris, na Academia Julian de Paris. No Salão Nacional de Belas Artes, ele conquista a grande medalha de ouro em 1928. No Salão Nacional de Belas Artes, ele conquistou a grande medalha de honra em 1938. Também, no mesmo Salão Nacional de Belas Artes, ele foi da comissão julgadora de 1927 a 1932 e 33. Ele presidiu o Salão Nacional de Belas Artes durante 9 anos. Ele ficou na Europa até 1927, na British Academia de Roma, em Florença. Em Paris, teve contato com os maiores pintores e pensadores do período, como Salvador Dalí e Jean-Paul Sartre, dos quais ele se tornou próximo. Era muito culto. Sobre Oswaldo Teixeira, Jean-Paul Sartre escreve, abre aspas, ele não sugere o movimento, ele o capta, como se ele fosse a alma da própria pintura. Foi membro da Academia Brasileira de Belas Artes, da Academia de Arte do Rio de Janeiro e da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa, um artista brasileiro reconhecido também em Portugal. Foi autor do retrato em tamanho natural do presidente Getúlio Vargas. Aí começa o problema. Que foi feito para o Ministério da Fazenda. E do livro também, Getúlio Vargas e a Arte no Brasil,
Ele escreveu esse livro. Foi autor do retrato do cardeal Dom Jaime Câmara, que está na Igreja da Candelária. Nesse momento, ele é tido como o artista do Estado Novo. Esse foi um grande problema para ele, porque sendo um artista do Estado Novo, ele tinha todos os modernistas contra, toda uma oposição contra ele, todos atacando e constantemente Oswaldo Teixeira, que os contra-atacava constantemente os modernistas. Era um dos poucos artistas conhecidos que tinha coragem, bagagem, conhecimento para criticar o modernismo visto do âmbito acadêmico, que era a arte contemporânea. O modernismo era a arte contemporânea da época. Mas no Museu Nacional de Belas Artes, quando o diretor, ele expôs Portinari, da Costa, Abelardo Zaluar, Guignard, de Cavalcante, de Janira, Bandeira, e comprou obras, mesmo sendo contra o estilo desses artistas, para o acervo do museu, demonstrando ser totalmente imparcial no seu gosto e na sua relação com a gestão pública e no compromisso com a arte. Sobre os modernistas, ele falou: é constrangedor o espetáculo nas exposições de artes plásticas, quando se observa o visitante parado diante desses monstros produzidos pelo desequilíbrio mental de seus criadores. Entre o estupefato e desconfiado, sente-se-lhe a pergunta aos botões: será que isso é arte? Coloquemos, pois, o artista no lugar que merece e ensinemos ao povo a reconhecê-lo e admirá-lo, e desmascaremos aqueles que vivem logrando a opinião pública o estandarte de modernista, que em verdade formam a legião de incapazes. Isso está no Jornal do Brasil, em 1951. E aí começa uma enorme batalha entre ele e os modernistas e pós-modernistas que ficavam atrás disso. Mas quando a gente ouve um texto como esse e vai hoje, às vezes, a uma Bienal, a gente se depara exatamente com as pessoas questionando aquilo. O modernismo, óbvio, se transformou num símbolo do Brasil, o que não podia ser diferente. Mas não cria demérito nenhum para paisagens como essa, de 1926, com uma pintura solta, impressionista, quando ele mora em Florença, quando ele pinta a Ponte Vecchio com toda essa vibração, com essa cor, com essa luz, e assina Oswaldo Teixeira, Florença, 1926. E essa paisagem fantástica que Oswaldo Teixeira brinca com as cores, com a luminosidade, é uma aula de pintura, esse Oswaldo Teixeira, pintado em ouro preto, maravilhosa, já quase ao fim de seus anos. Hoje falamos deste grande mestre que colaborou e muito, inclusive nas suas críticas ao modernista, pois se diz, aos modernistas, pois se diz que toda unanimidade é burra. E ele não era unânime ao aclamar a arte que crescia no Brasil naquele momento. Se essa arte foi verdadeira e fez sucesso, isso é outro assunto. Como a arte contemporânea de hoje, saberemos quem são os grandes em outro momento da história. Quem sabe daqui a 30, 40, 50 anos. E vários hoje investem nessa arte como quem investe em startup. Porém, nós temos as blue chips do mercado brasileiro. E hoje estamos falando de um grande mestre que foi Oswaldo Teixeira. Sei que o vídeo é um pouco polêmico, pois queremos fazer justiça do nosso ângulo de vista a esse grande mestre que foi Oswaldo Teixeira, diretor da Escola Nacional de Belas Artes e do museu, fundador do Museu Nacional de Belas Artes, um intelectual, um crítico que muito colaborou para a evolução da arte brasileira. O meu nome é Paiva Frade
Se você gostou, por favor, inscreva-se em nosso canal. É muito importante que você se inscreva, porque quando lançarmos um novo vídeo, você será avisado. Se tem algo a acrescentar, por favor, dê sua opinião aqui embaixo. Curta, compartilhe, ajude-nos a divulgar a arte brasileira no seu aspecto, desde a Escola Nacional de Belas Artes aos dias de hoje. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!